A paz do Senhor, bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem sido nosso sustento. Obrigada, meu Pai, apresentamos tudo que temos e somos a Ti, bendizemos, adoramos e agradecemos por tudo, Senhor. Glória, Senhor. Nós consagramos esse tempo de oração para Ti, Senhor, pedindo Tua graça, sabedoria e unção, em nome de Jesus. Cobre tudo que temos e somos, Senhor, com o sangue de Cristo, Senhor. Nos dá a guarda, a proteção e o livramento, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tão bom quando a gente diz, né, bom dia, bom dia. A gente vai profetizando, vai liberando assim aquela graça, né? Que esse dia seja bom, que esse dia seja esplendoroso, que seja um dia extraordinário. E por isso que eu gosto de gravar de manhã, né? A gente profetiza um lindo dia. Glória a Deus, por isso hoje nós vamos falar, né? Onde é que está a nossa graça? Onde é que está a nossa salvação, nossa proteção? E nós vamos ver isso, né? Porque o salmista, ele vem falando de uma graça e de uma proteção, né? Que não vem do homem, mas que vem do céu. Tá lá no livro de Salmos, no seu capítulo 20, que diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra tudo conforme o seu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoraremos bandeiras. Satisfaça, Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele o ouvirá desde o seu santo céu e com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Glória a Deus, aleluia. Aqui a gente, né, leu todo o capítulo para que a gente tivesse uma noção do que nós estamos falando. Né? Aqui a palavra de Deus vem falando do rei Davi, né? Estava no meio de uma guerra, numa batalha, e ali ele começa, né, a falar, fazer suas orações, fazer seus clamores diante da face do Deus poderoso. E ali ele começa a dizer, né, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é nosso livramento, o Senhor é nosso escudo, né? E depois ele vem falando da força de guerra. Então nós vamos nos ater versos 7, né, 6, 7 e 8, que é quando o salmista vem falar, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. A palavra de Deus vem falando, né? Rei Davi no meio de uma batalha, né? Era aquela força de guerra. Então, aquele momento era aqueles que iam para a batalha, lutavam homem a homem e não tinham, né, essas armas que tem hoje em dia dos mísseis, né, das bombas nucleares. Não tem aquela coisa de ter arma metralhadora. Naquele tempo, a guerra era feita homem a homem, combate, corpo a corpo, né? Então eles usavam as flechas, lanças e os escudos. Então a palavra de Deus vem falando, né, que eles tinham como Deus como seu escudo. O rei Davi, ele falava, né, olha, muitos estão confiando em carros e cavalos. Então, quando eles lutavam homem a homem, as suas armas de guerra eram espada, eram lanças, eram flechas, e ali a sua arma de defesa eram escudos e broquéis. Broquéis, pequenos escudos, mas que por fora dele tinha uma ponta de lança. Então, tanto eles defendiam, quanto eles atacavam os inimigos com aquela lança. A gente estudou um pouquinho, mais ou menos isso. Então, o que acontece, né? A palavra de Deus vem falando, né, que o rei Davi não considerou nenhum tipo de arma poderosa naquele tempo de guerra, né? Então, quando ele se refere, né, a carros e cavalos, naquele tempo, a batalha, quando ferrenha, né, quando iam para campos de batalha, eles mostravam o senhorio de guerra através de cavalos e
carros, os cavalos vigorosos, cavalos fortes, cavalos que eles prevaleciam, né, no meio da batalha, né, eles suportavam aquela batalha e lá de cima o cavaleiro atacava, né, quem estivesse embaixo. Então ficava muito mais fácil o ataque, mas também se defendia dos ataques que vinham de baixo. E os carros eram proteção, eles eram puxados por cavalos e eles iam protegidos dentro daqueles carros. Então o que acontecia? Eles lutavam, né, e se protegiam. Então o carro tanto era, né, o cavalo e o carro eram uma defesa como era um ataque. Era considerada a arma poderosa da época. Então Davi diz: olha essa arma de vocês, olha esses cavalos, essas lanças, esses escudos, essas flechas, esses carros que vocês trouxeram para a guerra, isso aí não é nada perto do poder do meu Deus, né? E ele vai falando ali, né, que uns caem, outros se curvam, eles ficam caídos, mas nós não, nós faremos menção ao nome do Senhor, nós levantamos, estamos de pé. Então a gente entende, né, que era no momento das lutas, das batalhas, quando o combate estava ferrenho e que ali, né, dava aquelas derrapadas, às vezes era atingido e eles caíam, mas eles tornavam a levantar, que a força do Deus Todo-Poderoso estava neles para não deixar eles caídos, não deixar abatido, não deixarem no meio, prostrados no meio da guerra. Então a gente sabe, né, eu acho interessante porque a palavra de Deus, ela vem falando muitas vezes, indicando uma flecha inflamada do inimigo, né? Então quando a gente fala em flecha inflamada, é quando é, né, uma flecha que na ponta ela traz fogo e quando ela é lançada, ela queima onde vai tocar. Então a gente imagina, né, o que não é uma arma preparada do inimigo, o que não é, né, uma flecha, uma lança, um arco para aquele tempo. Os homens, eles iam para a guerra, os guerreiros, eles iam para a guerra, eram firmados nessas armas, eles achavam que a confiança deles, nós estamos armados, empoderados, cheios de cavalos fortes, carros bem equipados e nós vamos vencer a guerra. E Davi, no meio da guerra, ele diz: ei, vocês estão colocando a fé de vocês, a força de vocês nesse cavalo, nessa força de guerra de vocês. Nós temos uma força de guerra muito mais poderosa. Nós temos uma força de guerra que não deixa ficar prostrado, que não deixa cair, não deixa atingir. Então, Davi, naquele momento, ele faz menção, né, ao nome do Senhor. Ele rejeita declarar que a força de guerra deles, né, era ao braço forte, eram aquelas armas, aqueles armamentos. Então ele diz: olha, a força que nós temos para lutar nessa batalha é a força de Deus, é a graça de Deus, né? Então ele fala, né, de uma força que era para vencer a batalha acima de todo e qualquer tipo de armação, de qualquer tipo de ataque, de qualquer tipo de investida do inimigo contra eles. Ele queria declarar: Deus está na batalha, Deus está. Nós não precisamos nem de escudo, nem de lança, nem de carro, nem de cavalo. O que nós precisamos é que Deus esteja na batalha. Cristina, e para os nossos dias, o que nós podemos trazer, né? Eu gosto muito dessa palavra quando diz, né, que uns confiam em carro e cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Quer dizer, não importa, né? Não importa quão forte é a batalha. O que importa, né, é que realmente quem é que está na batalha. Não importa a armação, não importa os perigos, não importa o momento, não importa a circunstância, a situação, se o inimigo é forte, se o inimigo tem muitas armas, o que importa é quem está conosco no meio da batalha. E o rei Davi, ele diz, né, a nossa força, nós fazemos menção ao nome do Senhor, ele quer dizer, nossa força está em Deus. Nós chamamos por ele, nós clamamos por ele e a vitória vem pelas mãos dele. Então Davi, né, naquele momento, ele quer dizer, olha, nós podemos, né, nós podemos tudo porque Deus está conosco. Ele é nossa força, ele é nossa arma poderosa. Então, quando nós declaramos nesta palavra, eu acho muito lindo quando falam, uns encurvam-se e eles caem. Mas nós nos levantamos, estamos de pé. Quer dizer, a nossa vitória não está no nosso braço, a nossa vitória não está naquilo que nós achamos que podemos fazer. Nossa vitória não está, né, em pessoas, em coisas, em lugares,
nossa vitória, né, é que nós estamos, né, nas mãos do Deus poderoso, nossa vida entregue nas mãos daquele Deus que pode tudo. Então a nossa vitória é que nós temos um Deus que é poderoso na guerra, nós temos um Deus que não tem quem possa barrá-lo, quem possa segurá-lo, quem possa detê-lo. Quando ele vai para a batalha, ele diz: eu guerreio, né? É a nossa bandeira que alvoraça. Eu acho isso muito lindo, né? A palavra de Deus diz, né? Verso 6, quando diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Quando Deus ouve, ele já vem com uma força salvadora. A palavra de Deus diz, né? Então nossa vitória está naquele que ouve a nossa voz, nosso clamor, nosso pedido, nossa súplica, e ele levanta em nosso socorro. Isso é tremendo, né? Então nós temos que crer, né, que no meio da luta, no meio da peleja, no meio da batalha, nada veio para nos destruir, muito pelo contrário, né? Veio para acrescentar, veio para colocar de pé, veio para forjar, veio para levantar, veio para acrescentar, veio para amadurecer, né? E nos colocar de pé, para nós estarmos firmes em toda a batalha, porque o Senhor, ele está conosco, ele é o nosso refúgio. Davi dizia, né? Deus está comigo. Ele declarava: esta é minha proteção. Então, pela força salvadora do Deus que estava na guerra. Então, que seja essa palavra para nossas vidas, né? Não importa o tipo de armação do inimigo, não importa o combate que ele faz, não importa a sua força, não importa quem ele é, não importa. O que importa é quem está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. E quando ele vem para a batalha, ele nunca perdeu algum tipo de guerra. Muito pelo contrário, ele é vencedor em todas as batalhas. Por isso que a nossa força, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar em Deus para tudo que nós nos movermos nessa terra. Porque certamente, né, quando ele chega na batalha, ele vem para pelejar. E a hora que Deus peleja, a arma de Deus ninguém consegue reter, porque as armas de Deus, elas são poderosas para destruir fortalezas, para combater o mal e para fazer realmente, né, exaltar o servo bendito do Senhor que chamou ele para a guerra. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, sim. Essa palavra nos traz, Senhor, a certeza e a segurança da proteção do Senhor. Senhor, nós chamamos a Tua presença. Nós clamamos, Senhor, o nome de Jesus e fazemos esse nome a nossa bandeira, a nossa torre forte, o nosso lugar seguro no meio da guerra, no meio, Senhor, meu Deus, das tempestades, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos escudo e fortaleza. Nós declaramos: o Senhor é nossa força. O Senhor é quem vai adiante nas nossas batalhas. Em nome de Jesus, Senhor, venha o teu reino, venha a tua glória, que tua mão, que tua destra de poder se estenda sobre as nossas vidas, Senhor. Vai desviando, Senhor, todo o mal que combate com nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que venha a força salvadora do Senhor, que vem dos céus, assim como Davi que declarou, Senhor, meu Deus, que o Senhor salva os seus ungidos, que o Senhor ouve desde os céus seus clamores. E nós declaramos nessa tarde, Senhor, meu Deus, o Senhor é nosso escudo e a força salvadora das nossas vidas. A quem nós temeremos? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós declaramos, Senhor, meu Deus, a glória, a força salvadora, o braço, a destra de poder do Senhor, fortalecendo teus filhos nos caminhos, na caminhada, Senhor. Que a glória do Senhor manifeste no poder, Senhor. Que nesse dia, Senhor, os teus filhos comecem a se colocarem de pé, fortalecidos na força, na graça, na unção e no poder do Deus Todo-Poderoso, que vai adiante, pelejando nas batalhas e fazendo o seu povo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus, assim nós declaramos em nome de Jesus. Aleluia. Quando estiver sentindo fraco, chama Senhor, né? Diz: Senhor, me levanta, me coloca de pé e peleja pelas minhas guerras. E certamente Ele vai adiante de você. Você vai ser fortalecido, porque o Senhor diz, né, que Ele não deu um espírito de temor, mas foi um espírito de fortaleza para você lutar e vencer todas as suas batalhas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.